Oi, caros amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao retorno das nossas aulas. Com esta aula, findamos o conteúdo programático da disciplina Direitos Reais do nosso curso em Transações Imobiliárias. Espero que vocês aproveitem bastante o nosso encontro e exponham todas as dúvidas ou curiosidades sobre nossos temas. Bom, pessoal, vamos iniciar, né? Começamos fazendo os principais questionamentos sobre o direito de superfície, que, como sabemos, se trata também de um direito real que merece atenção. Bom, o direito de superfície encontra fundamento jurídico tanto no Código Civil de 2002, bem como na Lei número 10.257 do ano de 2001. A distinção entre esses dispositivos legais está no fato de que o Código Civil trata do direito de superfície, relacionado a imóvel urbano e rural, enquanto que a lei em comento versa apenas sobre os imóveis urbanos e não rurais. Contudo, para nosso estudo, será viável levarmos em consideração o que expressa o Código Civil de 2002, beleza? É interessante, pessoal, sabermos que o direito de superfície pode se dar a título oneroso ou gratuito e por tempo determinado. Pelo direito de superfície, o artigo 1369 do Código Civil de 2002 descreve bem a importância desse direito real, o que, consequentemente, podemos entender o seu conceito. Pois bem, por este artigo, o proprietário pode conceder a outrem o direito de construir ou de plantar em seu terreno, por tempo determinado, mediante escritura pública devidamente registrada, onde, pessoal? Claro que é no cartório de registro de imóveis, né? Bom, atenção! O direito de superfície não autoriza obra no subsolo, salvo se for inerente ao objeto da concessão, como impõe o parágrafo único desse artigo em comento. Como menciona o saudoso Carlos Roberto Gonçalves, se uma pessoa tem um terreno que não seja apropriado para a construção que pretende erigir, pode permutar o uso do solo temporariamente, mantendo a propriedade deste com outra pessoa que possua terreno que atenda às suas necessidades, cedendo, entretanto, por outro lado, a esta outra pessoa, que nele tem interesse o direito de superfície de seu imóvel. Para ficar mais fácil a afirmação acima, apregou ainda o Carlos Roberto Gonçalves com um exemplo que diz o seguinte: o proprietário de um terreno localizado na zona central, próprio para a edificação de um prédio de escritórios, que é o caso, deseja investir na construção e montagem de uma fábrica. Ele pode, entretanto, permutar o uso do solo de seu imóvel com um terreno localizado, por exemplo, na periferia da cidade, cujo proprietário tem interesse em construir um prédio de escritórios. Ou seja, ele pode fazer a permuta de seu prédio com o de um outro proprietário. Com esse exemplo, percebe-se que a finalidade de se construir ou permutar o uso do solo continuam sempre e de forma temporária, mesmo que inúmeras sejam as transações entre as partes envolvidas. Uma vez, pessoal, instituída a superfície, duas situações aparecem. De um lado, surgem obrigações e direitos relativos ao fundieiro, que se associa ao detentor do terreno, e de outro lado, os direitos e obrigações relativos ao superficiário, que é aquele que evoca o personagem da construção ou plantação. Isto posto, são direitos do fundieiro.
Se a superfície se der de forma onerosa, poderá o proprietário do solo, terreno, estipular com o superficiário como deseja receber a remuneração. Esta remuneração poderá ser feita parceladamente ou não, conforme impõe o artigo 1370 do Código Civil de 2002. Além disso, também é um direito do fundiário adquirir a construção ou plantação sem ter que pagar indenização ao superficiário, se for extinta a superfície, exceto se tiver sido acordada outra negociação diversa daquela. Por fim, cabe ao fundieiro exercer o direito de preferência na compra, se o superficiário resolve vender ou alienar o direito de superfície. Por outro lado, gente, tem também os direitos do superficiário, que compreendem desde já o seu direito de construir ou plantar no terreno, mas com uma ressalva. Ressalva essa de ele não poder utilizar o subsolo caso tenha sido assim estipulado em contrato. Também ao superficiário há a faculdade de transferir o seu direito a terceiros e de exercer também o direito de preferência na compra do bem imóvel, caso o fundieiro resolva vender o mesmo, ou seja, vender o imóvel. Por fim, recaem também deveres ao superficiário além dos direitos. Dentre esses deveres, podemos destacar o pagamento de tributos e encargos concernentes ao imóvel. Também recai a obrigação de não alterar a destinação da superfície, ou seja, para qual finalidade ela foi criada. E sendo a superfície onerosa, o superficiário pagar a remuneração ajustada, ou melhor, pactuada com o fundieiro, ou seja, a forma como ela foi pactuada, acordada com o fundieiro. Pessoal, para encerrarmos esse assunto sobre o direito de superfície, faz-se necessário citarmos as formas de extinção da superfície, que assim veremos no nosso slide. Vamos ver? Vem comigo. São formas de extinção da superfície: a consolidação ou a fusão, a destinação diversa, o distrato, a desapropriação do solo ou do direito e, por fim, a inutilização do direito de construir. Todas essas são formas de quê? De extinção da superfície. Pela consolidação ou fusão, a primeira hipótese de extinção, pessoal, o direito de superfície e o direito de propriedade recaem sobre a mesma pessoa. Exemplo comum disso é quando o fundieiro vende o terreno para o próprio superficiário, que já possui o direito de plantar ou construir no imóvel. Dessa forma, o superficiário passa a ser o único dono desse bem imóvel, que passa a ter destinação mais ampla, já que os direitos e obrigações do superficiário mudaram. Outra hipótese é a extinção da superfície por meio do quê? Da destinação diversa, que é aquela que foi conferido ao direito de superfície. Quando ocorre essa situação, o superficiário ou fundieiro receberão sanções em virtude do descumprimento da finalidade a qual a superfície atenderia conforme estipulado em contrato pelas partes. Exemplo dessa situação é o superficiário que realiza construções no imóvel ao invés de plantar, como foi acordado no contrato. Ou seja, ele faz uma coisa, sendo que não foi o que foi acordado em contrato pelas partes. Também, cursistas, temos como outra possibilidade de extinção do direito de superfície o distrato. O que é o distrato? É o acordo de vontade entre as partes. Nesse caso, sendo de comum acordo entre as partes abdicarem de seus direitos e obrigações
deixa de existir o direito de superfície, mas tem que ser acordado entre as partes. Outra extinção também decorre da desapropriação do solo ou do direito. Situação essa em que o poder público tornará o principal detentor, seja para ser o adquirente do direito de propriedade, seja para ser o beneficiário do direito de superfície. E para finalizarmos, tem a extinção por motivo da inutilização do direito de construir. Isso quer dizer que o superficiário descumpriu o prazo para iniciar ou terminar o seu direito de construir. Pois bem, pessoal, terminamos a nossa discussão sobre mais um direito real, no caso, o direito de superfície. Dando continuidade ao nosso tema proposto, veremos agora sobre outra espécie de direito real, que é a servidão. Dentro do tema servidão, vamos dar enfoque para a servidão predial, que é aquela que dá ao proprietário de um prédio o direito de utilizar-se amplamente dele, desde que necessite de prédios vizinhos. Nesse sentido, as servidões constituem direitos nos quais uns prédios servem aos outros, dando assim direito do vizinho usar o prédio do outro por motivos de restrições de uso e utilização que o impede de passar pelo seu próprio prédio. Portanto, a servidão é um direito real instituído em favor de um prédio denominado dominante, em favor de outro prédio chamado de serviente, que é o pertencente a dono diverso, como dispõe o artigo 1378 do Código Civil de 2002. Importante, pessoal, a servidão, ela nasce da vontade dos proprietários. As servidões podem se dar em decorrência de trânsito e ou passagem. De aqueduto, que é a canalização, por exemplo, a passagem de canos, tubos no prédio que pode dar assistência. A servidão também por motivo de iluminação, pastagem, ventilação e outros mais. Pois é, amigos, vimos até então os fundamentos e conceito da servidão. Portanto, agora traçaremos as suas principais características, o que veremos agora no nosso slide. Vamos ver? Venham comigo. São principais características da servidão. A servidão é uma relação entre dois prédios distintos, precisam ser distintos. Os prédios devem pertencer a donos diversos. Nas servidões, serve a coisa e não o dono. A servidão não se presume. A servidão é um direito real, um direito acessório de duração indefinida e indivisível. E, por fim, a servidão é inalienável, ok? A primeira característica se trata da relação entre dois prédios distintos. Isso quer dizer que há uma relação entre o prédio dominante e o prédio serviente, que é aquele que receberá o benefício. Insta saber que nessa relação é estabelecido um ônus que se consubstancia num dever, numa permissão de utilização do imóvel por parte de outrem que necessita. Nesse caso, é gerado a obrigação propter rem, que vincula o dono do prédio serviente, seja ele quem for. No que tange à segunda característica, os prédios não podem pertencer ao mesmo dono, pois tem que haver a relação de dependência entre os proprietários vizinhos para constituir a servidão. Caso contrário, não temos esse instituto formalizado. Já a terceira característica apregoa que a coisa deve ser servida e não servir o dono. A quarta característica já institui que a servidão não se presume, haja vista que depende da declaração da anuência dos proprietários vizinhos conjuntamente e de forma expressa ou por testamento para provar a existência do contrato da servidão.
Agora, pessoal, tenham atenção. Feita a servidão, a mesma tem que ser registrada no cartório de registro de imóveis e provada por aquele que alega a sua existência. Sobre a quinta característica, a servidão é um direito real, porque incide sobre bens imóveis. É acessório o direito de servidão, porque depende do direito de propriedade. A servidão é de duração indefinida, porque dura indefinidamente, enquanto não extinta por alguma causa legal, ainda que os prédios passem a ser de outros donos. Por isso, costuma-se dizer que a servidão é perpétua, devido a essa duração indefinida. Outra questão versa também sobre a indivisibilidade da servidão, uma vez que não se desdobra em caso de divisão do prédio dominante ou do prédio serviente. E encerrando as características da servidão, não podemos esquecer de mencionar sobre a sua inalienabilidade, uma vez que não se concede a transferência de um prédio a outro, somente a licença. Fica claro que se houver a transferência, vai ensejar a extinção da antiga servidão e instituirá uma nova, o que não é interesse dos prédios vizinhos. Portanto, agora, pessoal, passaremos para as modalidades de constituição das servidões. As servidões advêm de atos ou fatos humanos. Para diferenciarmos as servidões advindas de atos e fatos humanos, iremos mostrar o slide que tratará exatamente dessa questão. Vamos ver? Bom, são modalidades de servidões advindas de ato humano: o negócio jurídico, a sentença, a usucapião e a destinação do proprietário. Vamos tratar especificamente sobre cada uma dessas modalidades de servidões a título de ato humano. Não se esqueçam. Bom, sobre a servidão adquirida de negócio jurídico, podemos dizer que ela pode surgir a partir de atos intervivos, bem como de atos causa-mortes, como é o caso do testamento. Para nós, a mais importante é a advinda de atos intervivos, que pode ser consolidada pelo contrato em regra, a título oneroso. Insta saber que após adquirida a servidão a título de contrato, deve-se realizar a escritura pública e, posteriormente, o registro imobiliário, para evitar problemas ou obstáculos que possa prejudicar o negócio jurídico feito, né, pessoal? Realizado. A segunda modalidade de servidão, adquirida por ato humano, já é aquela que compreende a sentença. Sentença essa proferida em ação de divisão. Conforme determina o artigo 979, no inciso 2º do Código de Processo Civil, essa situação fica demarcada da seguinte forma: instituir-se-á a servidão que for indispensável em favor de uns quinhões sobre os outros, incluindo o respectivo valor no orçamento, para que, não se tratando de servidões naturais, seja compensado o condômino aquinhoado com o prédio serviente. Sobre a terceira modalidade, compreende-se a usucapião que, consoante prevê o artigo 1379 do Código Civil de 2002, autoriza o interessado a registrar a servidão em seu nome no registro de imóveis, valendo-lhe como título a sentença que julgar consumada a usucapião, desde que o exercício dessa servidão seja incontestado e contínuo por 10 anos. Caso o indivíduo não tenha o título, o prazo da usucapião será de 20 anos, conforme acrescenta o parágrafo único do artigo 1242 do Código Civil de 2002. Importante, pessoal, somente as servidões aparentes podem ser objeto de posse.
A quarta hipótese de modalidade de servidão, agora que trataremos, vai compreender a conhecida destinação do proprietário. O que é importante, primeiramente, ressaltar sobre a mesma é que ela advém da doutrina e ou jurisprudência e não da lei, como é o caso das outras já mencionadas anteriormente. Sobre essa servidão, quando a serventia for a favor de um prédio sobre outro, ambos pertencentes ao mesmo proprietário, um deles poderá ser alienado. Agora, se porventura os prédios passarem a pertencer a donos diversos, a serventia transforma-se em servidão, desde que o adquirente conte com essa situação em que se vê obrigado a depender do procedimento da servidão. Portanto, desse modo, é necessário que a serventia ela seja visível ou que exista obra que revele a destinação, bem como a falta de declaração contrária ao estabelecimento da servidão, como apregou Carlos Roberto Gonçalves. Atenção, caros amigos, vocês devem ter em mente que a servidão só surgirá quando os prédios dominante e serviente passarem a pertencer a pessoas diferentes. Acabamos de ver sobre as servidões adquiridas por atos humanos. Agora, é imprescindível que entendamos como se dão aquelas constituídas por fato humano, ok? Vamos ver a primeira. A primeira coisa que vocês devem entender é que essa modalidade não é prevista por lei, mas sim pela jurisprudência, que, como sabemos, tem o mesmo valor legal que aquelas advindas da lei. Por esta modalidade decorrente de fato humano, temos a servidão de trânsito. Essa servidão de trânsito ocorre quando o proprietário do prédio dominante serve-se de caminho aberto no prédio serviente, sejam através de aterros, bueiros, mata-burros, dentre outros, para assim se utilizar. Desse modo, nasce um direito real sobre coisa alheia, que é defendido pelo direito possessório. Importante vocês entenderem que esse caminho deve ser aparente, visível, para ensejar essa servidão. Caso contrário, será tida como mera tolerância do dono do prédio serviente, o que não caracterizará a servidão. Ainda faz-se necessário entendermos que as ações judiciais cabíveis para proteger os proprietários, no caso de servidão, são as ações confessórias, negatória, a manutenção ou a própria reintegração de posse e também pela usucapião, ok? Para fecharmos o assunto sobre as servidões, vamos retratar sobre as formas legais que ensejam a sua extinção. Consoante previsão do artigo 1388 do Código Civil de 2002, as servidões podem ser extintas conforme pedido do dono do prédio serviente nas seguintes situações. Vamos ver essas situações, pessoal, no nosso slide. Olhem para cá. São formas de extinção das servidões a pedido do dono do prédio serviente. Essa extinção, então, pode se dar pela renúncia, pela cessação para o prédio dominante e, por fim, pelo resgate. Pelo primeiro caso, temos a renúncia, que pode se dar expressamente ou tacitamente. De forma expressa, a própria lei já delimita, já impõe os casos que ensejam esse cancelamento, enquanto que a forma tácita é aquela que pode ocorrer quando o dono do prédio serviente, mesmo com o consentimento do dono do prédio dominante, realize obras incompatíveis com o exercício da servidão. Aí é um fato que pode acontecer independentemente de estar previsto na lei. Sobre a segunda hipótese, é pela cessação para o prédio dominante da utilidade que determinou a servidão. Pelo resgate, que é a terceira hipótese, entendam que só pode ocorrer o mesmo quando for convencionado pelas partes. Além disso, pessoal,
temos outras hipóteses de extinção das servidões prediais, que podemos destacar. As adquiridas pela reunião dos dois prédios no domínio da mesma pessoa, pela supressão das respectivas obras que podem se dar por contrato e pelo não uso durante 10 anos contínuos. Pela análise dessas outras formas de extinção das servidões, terminamos o nosso estudo sobre elas. Contudo, nosso estudo não para por aqui, pois ainda temos muito que discutir. Portanto, vamos dar ênfase agora para o Instituto do Usufruto, que também é visto como um direito real, deflagrado pela nossa lei civil. Vamos começar discutindo sobre o usufruto, tratando sobre o que realmente é usufruto. No campo jurídico, usufruto é um direito conferido a alguém por certo tempo, que pode ser temporário ou vitalício, a exercer de forma inalienável e impenhorável o poder sobre um bem, seja para usufruir da coisa alheia, como se fosse sua, desde que não altere a substância ou o destino dessa coisa, se obrigando, no caso, essa pessoa que é usufrutuária, a zelar pela sua integridade e conservação. Nesse sentido, o usufruto ganha arrimo nos artigos 1390 do Código Civil de 2002 a 1411 do mesmo dispositivo legal em discussão. Em relação ao usufruto, é relevante dizer que ele pode ser constituído por determinação legal, por acordo de vontades e também pela usucapião. Como sabemos, por determinação legal, a lei já dispõe as hipóteses que caibam o estabelecimento do usufruto. Exemplo típico dessa forma é o usufruto dos pais sobre os bens do filho menor, como dispõe o artigo 1689, inciso 1, do nosso Código Civil. Já pelo ato de vontade, temos a convenção do usufruto, aquele acordo convencionado pelas partes. Assim, decorrem desses atos os contratos, os testamentos, que também ensejam a determinação do usufruto. E por último, temos o usufruto formado pela usucapião, que pode ser tanto extraordinária quanto ordinária, pois vai depender dos requisitos e o tempo da posse para caracterizar uma ou outra. Pois bem, podem ser objeto do usufruto tanto os bens móveis como bens imóveis, um patrimônio inteiro ou parte deste patrimônio. O usufruto de bens imóveis dependerá do registro no cartório de imóveis para sua constituição, ao contrário de quando advier de usucapião, que dependerá de sentença. Já o usufruto de bens móveis consumíveis terá o usufrutuário o dever de restituir, fim do usufruto, as que ainda houver, e das outras o equivalente em gênero, qualidade e quantidade, ou não sendo possível o seu valor, estimado ao tempo de restituição, conforme também preconiza o artigo 1392, parágrafo 1º do Código Civil de 2002. Bom, atenção, gente. Dispõe o artigo 1392, parágrafo 3º do Código Civil, se o usufruto recair sobre universalidade ou cota-parte de bens, o usufrutuário tem direito à parte do tesouro achado por outrem e ao preço pago pelo vizinho do prédio usufruído, para obter meação em parede, cerca, muro, vala ou valado. Em relação ao usufruto, podemos destacar dois grandes personagens que veremos no nosso slide agora. Vamos ver. Pelo usufrutuário, podemos entender que é aquele indivíduo que se beneficia em prol da concessão do usufruto. Ele pode usar, usufruir, utilizar e gozar da coisa, uma vez que possui a posse direta sobre essa coisa.
Já pelo nuproprietário, entende-se que é aquele que detém a coisa por ser o dono, por ser o proprietário. Com isso, podendo reivindicar e dispor da coisa conforme sua vontade. Não esqueçam de que o nuproprietário possui a posse indireta e não direta como o outro. Dando seguimento, é pertinente darmos atenção também para as espécies de usufruto. Vamos ver essas espécies através da citação no nosso slide, ok? Vamos lá. São espécies de usufruto. Usufruto legal, usufruto convencional, usufruto temporário, usufruto vitalício, usufruto próprio, usufruto impróprio ou simultâneo e, por fim, o usufruto sucessivo. Todas essas são espécies de usufruto. O usufruto legal, o primeiro tipo de usufruto, é aquele instituído por lei e que delimita quem será beneficiado pelo usufruto e quem pode concedê-lo. Já pelo segundo usufruto, temos o convencional, que é aquele que dispõe de atos intervivos, atos esses decorrentes do contrato ou de atos causa-mortes, advindos do testamento, por exemplo. O usufruto também pode ser temporário. A outra hipótese de usufruto. Isso significa dizer que o contrato de usufruto pode delimitar o prazo, o tempo de concessão desse direito real em prol de outrem, no caso, o usufrutuário. Também pode ser vitalício o usufruto, pois perdurará até a morte do usufrutuário ou enquanto não sobrevier causa legal que enseja sua extinção. Além disso, o usufruto também pode ser próprio ou impróprio, em decorrência do seu objeto. O usufruto próprio é aquele que tem como objeto coisa inconsumível, infungível, e o impróprio é aquele que recai sobre coisas consumíveis e fungíveis. Outra espécie de usufruto é em relação aos titulares desse direito real, que podem ser simultâneos e sucessivos. Segundo Carlos Roberto Gonçalves, um grande doutrinador, o simultâneo, ou seja, o usufruto simultâneo, é aquele formado em prol de duas ou mais pessoas ao mesmo tempo, extinguindo-se gradativamente em relação a cada uma das que falecerem, salvo se expressamente for estipulado o direito de acrescer. Neste caso, o quinhão do usufrutuário falecido acresce ao do usufrutuário sobrevivente, que passa a desfrutar do bem com exclusividade. Já o sucessivo é aquele instituído em favor de uma pessoa, para depois da sua morte transmitir a terceiro. Importante vocês se aterem aqui agora é para o seguinte: no nosso ordenamento jurídico pessoal pátrio, não se admite a extinção do usufruto sucessivo por motivo da morte do usufrutuário. Nesse diapasão, devemos nos atentar também para as características do usufruto. O usufruto, enquanto direito real, pode ser temporário, extinguindo-se com a morte do usufrutuário ou no prazo de 30 anos, se formado em favor de pessoa jurídica e se esta pessoa jurídica não se extinguir antes. Pode ser também vitalício, uma vez que não há prazo final predeterminado para sua ruptura, mas fica a certeza de que esse prazo vale somente para pessoas físicas. Pode-se dizer também que o direito de usufruto é inalienável, de maneira que não pode ser cedido, gravado, alienado, doado, vendido pelo usufrutuário a terceiros. Mas fica a ressalva para vocês de que o exercício dos direitos do usufrutuário podem ser transmitidos de gratuitamente ou onerosamente. Recapitulando então,
fica a certeza de que é inalienável o direito de usufruto, mas pode ser alienado, transmitido para outrem, o exercício do direito do usufrutuário. Nessa vertente, é interessante frisar os direitos do usufrutuário, nos quais estão o direito de usar e gozar da coisa, bem como perceber os frutos, transferir o exercício do direito de forma gratuita ou também onerosa. Dessa forma, constituem deveres do usufrutuário, conforme disciplina os artigos 1400 a 1409 do Código Civil de 2002, a necessidade de inventariar os bens que receber, dar caução, caso o proprietário exija, e arcar com as despesas ordinárias de conservação do bem, devendo devolvê-los no estado em que os recebeu. Também efetuar o pagamento dos tributos, condizentes ao bem, e no qual o usufrutuário tenha a posse e a percepção dos rendimentos dos bens. Agora, para concluirmos a discussão sobre o usufruto, vamos abordar como se dá a sua extinção. Bom, o usufruto, ele pode ser extinto por renúncia ou desistência do usufrutuário, pela morte do usufrutuário, pelo prazo final do usufruto, quando for temporário, pela extinção da pessoa jurídica, pela destruição da coisa, quando a propriedade e o usufruto também recaírem sobre a mesma pessoa, sendo assim também mais uma hipótese de extinção do usufruto. Prezados cursistas, dando seguimento ao nosso objetivo, agora vamos partir para a análise sobre o Instituto do Uso e Habitação, que também são vistos como direitos reais previstos na nossa legislação civil, que é o Código Civil. Sobre o uso, o ilustre Carlos Roberto Gonçalves pondera que o mesmo se trata de um instituto que se destina a assegurar ao beneficiário a utilização imediata de coisa alheia e que praticamente não tem significação em nosso país. O Instituto do Uso é considerado um usufruto restrito, porque possui características de direito real, é temporário e pode sofrer os desmembramentos do direito de propriedade, que evoca o direito de usar, gozar, utilizar e dispor do bem como convir, desde que atendida a função social da propriedade. Nesse passo, pergunto a vocês o seguinte: o Instituto de Uso é igual ao Instituto do Usufruto? O que vocês acham? Bom, os dois se diferem, pois ambos possuem suas peculiaridades e fundamentos diferentes. Porém, o Instituto do Uso apresenta algumas características semelhantes ao do usufruto. Por isso, é visto como um usufruto restrito. A principal distinção entre ambas está no fato de o usufrutuário se utilizar do uso e fruição da coisa, enquanto o usuário tem apenas a utilização restrita aos limites das necessidades suas e de sua família, como dispõe o artigo 1412 do nosso Código Civil de 2002. Bom, em relação ao objeto do uso, damos destaque para as coisas móveis ou imóveis. Dessa forma, terminamos os pontos consideráveis sobre o Instituto do Uso. Em seguida, apresentaremos as características, fundamentos, requisitos e a legislação aplicável ao Instituto da Habitação. Bom, pelo Instituto da Habitação, também é tido para o direito civil como um direito real, ainda mais restrito do que o Instituto do Uso, uma vez que consiste apenas na mera faculdade de residir num prédio alheio com a família para constituir a sua moradia. A sua restrição consiste no fato de que o direito de habitação se trata de um direito personalíssimo, que não pode ser cedido, transferido para outrem, em virtude de que o titular deve residir
com a sua família no prédio alheio, sem possibilidade de posteriormente alugar e emprestar o imóvel para quem quer que seja. O Instituto de Habitação, pessoal, é constituído igualmente a usufruto, seja por lei e por ato de vontade, que pode advir de contrato e testamento, e em seguida passando pelo registro em cartório de imóveis. Pessoal, o direito de habitação pode recair sobre qualquer bem ou coisa? O que vocês acham? Logicamente que não, uma vez que esse direito habitacional, ele só recai sobre um bem imóvel, seja uma casa, um apartamento, um terreno, desde que com finalidade de residir e morar com a família, ok? São características do direito de habitação a sua temporariedade, a intransmissibilidade, a sua gratuidade e o direito personalíssimo. Além disso, o direito real de habitação, ele pode ser legal ou convencional. A forma convencional pode ser entendida por ser aquela constituída por negócio jurídico que compreende o contrato ou testamento, enquanto a legal é aquela que decorre da lei, na qual já prevê o direito de habitação, ou seja, já prevê as hipóteses em que cabe a instituição da habitação. Importante vocês terem em mente, pessoal, de que o Instituto de Habitação se extingue pelas mesmas hipóteses do usufruto, que, como vimos anteriormente, enquadram-se a renúncia, a morte do titular, o advento do termo de sua duração, a extinção da pessoa jurídica, a cessação do motivo que ensejou o direito, pela destruição da coisa, pelo não uso ou não fruição, por culpa do beneficiado, dentre outros. Ademais, não podemos deixar de mencionar, dentro desse contexto, o Instituto do Bem de Família. O bem de família, na verdade, são os bens protegidos e resguardados, de modo que não podem ser dispensados, alienados, vendidos e doados para fins de pagamento de dívidas, pois são bens resguardados para toda a vida, na qual servem de garantia para os herdeiros. Tenho certeza de que já vimos ou ouvimos falar de casos em que a casa de alguém, por exemplo, não pode ser penhorável. Isso decorre dessa situação. É um bem garantido que não pode ser dado como pagamento de dívidas em hipótese alguma, mesmo que seja um caso que esteja na justiça para ser solucionado. Não se esqueçam de que não será possível a penhora desse bem de família judicialmente para quitar dívidas. Para fins de regulamentação, o bem de família pode ser legal ou voluntário. O bem de família legal está previsto na Lei número 8.009, do ano de 1990, enquanto a regulamentação do bem de família voluntário está contida nos artigos 1711 a 1722 do Código Civil de 2002. A Lei número 8.009, de 1990, determina a proteção de alguns bens que devem ser reconhecidos como bens de família, com isso não sendo possível a sua penhorabilidade. Assim, o saudoso Wander Garcia diz que considera-se bem de família legal o imóvel residencial pertencente à entidade familiar, bem como estão protegidas ainda pela impenhorabilidade as plantações, as construções, as benfeitorias, os equipamentos e até mesmo os móveis que guarnecem a essa casa, desde que quitados. Agora, gente, por favor, tenham muita atenção, porque vou citar alguns bens que podem ser objetos de penhorabilidade e que fogem à regra geral, ok? Vamos lá. São eles: os créditos trabalhistas de pessoas que elaboraram no imóvel, os créditos decorrentes de financiamentos destinados à construção ou à aquisição do imóvel, os créditos de pensão alimentícia e a cobrança de tributos derivados do imóvel.
insta a lembrá-los novamente que esses são bens que podem ser penhorados. Por isso, devido à inadimplência, poderão ter a perda do imóvel para pagamento da dívida nessas situações. Por fim, a discussão sobre bem de família, não podemos deixar de citar o voluntário, que é aquele instituído livremente pela entidade familiar, desde que respeitados os limites legais. É necessário saber que a instituição do bem de família voluntário depende da manifestação de vontade das partes, que pode ocorrer seja por meio de escritura pública ou testamento, para posteriormente realizar o registro do mesmo no cartório de imóveis. Estamos chegando, pessoal, à reta final dos nossos estudos sobre direitos reais. Entretanto, vamos dar atenção agora para o direito do promitente comprador, que também é visto como um direito real na nossa legislação pátria. Bom, o direito do promitente comprador encontra-se disposto nos artigos 1417 e 1418 do Código Civil de 2002. Nesse passo, o artigo 1417 diz o seguinte: mediante promessa de compra e venda em que se não pactuou arrependimento, celebrada seja por instrumento público ou particular e registrada no cartório de registro de imóveis, adquire-se o promitente comprador o direito real à aquisição do imóvel. Caso as partes não demonstrem arrependimento, fica explícito que o vendedor não poderá desistir do negócio, mas se há recusa da sua parte em efetuar o contrato de compra e venda, poderá o comprador acionar o vendedor judicialmente para exigi-lo a adjudicação compulsória do imóvel. E o que se entende por essa adjudicação compulsória? A adjudicação compulsória é uma ação judicial utilizada para efetuar o registro imobiliário forçadamente, quando não houver sido lavrada a escritura definitiva em solução de uma promessa de compra e venda do imóvel. Ou seja, se o vendedor se recusar a finalizar o negócio depois de já ter sido feita toda a transação negocial do imóvel, pode o comprador valer-se desse meio de defesa para obter a coisa. Assim também vem dispor o artigo 1418 do mesmo dispositivo legal, que o promitente comprador, titular do direito real, pode exigir do promitente vendedor ou de terceiros a quem os direitos deste forem cedidos a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme disposto no instrumento preliminar, e se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel. Amigos, quero que vocês saibam que para o comprador acionar o Poder Judiciário, requerendo a adjudicação compulsória do imóvel, faz-se necessário atender dois requisitos importantes para a sua validação. Vamos ver. O primeiro requisito é ter o contrato de compromisso ou o contrato de promessa de compra e venda do imóvel sem a cláusula de arrependimento. E o segundo requisito é o registro do contrato no cartório de imóveis. Atendidos esses dois requisitos, a adjudicação compulsória será propícia para garantir os direitos do comprador caso haja resistência do promitente vendedor. Bom, finalizamos o nosso raciocínio sobre o direito do promitente comprador. Em seguida, veremos os direitos reais de garantia que compreendem o penhor, a hipoteca e a anticrese. E com isso, encerramos o estudo da nossa disciplina Direitos Reais. Iniciaremos a discussão agora tratando sobre essa garantia real. A garantia real é muito conhecida no nosso dia a dia, uma vez que vincula um bem do devedor que é passível de ser dado como garantia para suprir uma dívida inadimplida e que deve ser quitada.
Nesse interregno, o penhor é uma modalidade de garantia destinada aos bens móveis, enquanto que a hipoteca é tida como uma garantia destinada para bens imóveis. E, por fim, temos a anticrese, na qual a coisa vai diretamente para as mãos do credor, que procura utilizá-lo como forma de gerar renda para cobrir todo o prejuízo que ele obteve com a inadimplência do devedor. Em consonância com o artigo 1419 do Código Civil, nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação. Nesse passo, para que os direitos reais de garantia sejam constituídos, é primordial que atinjam dois princípios, sendo eles o da especialização, que exige ser o bem individualizado, e que sejam pormenorizadas as taxas de juros, prazos para pagamento, dentre outras informações individuais do bem. Ademais, temos o princípio da publicidade, que é o segundo, que exige o registro no cartório apropriado conforme o tipo de garantia. Isso quer dizer que, no caso do penhor convencional, deve ser registrado no cartório de títulos e documentos, e a hipoteca e a anticrese devem ser registrados no cartório de registro de imóveis, assim como o penhor rural, que foge à regra do penhor anteriormente citado. Por conseguinte, os direitos reais de garantia produzirão os seguintes efeitos que veremos no nosso slide. Vamos ver? É o seguinte. Bom, pessoal, são efeitos dos direitos reais de garantia: o direito de preferência, a sequela, a execução e a indivisibilidade, que agora vamos ver detalhadamente cada um. Veremos detalhadamente os pontos principais de cada um desses efeitos citados no slide. Começando pelo primeiro efeito, temos o direito de preferência, em que o credor hipotecário e o credor pignoratício têm alcance primeiramente frente a outros credores para o recebimento do pagamento devido. Em relação ao direito de sequela, o segundo efeito, Carlos Alberto Gonçalves diz que este direito dá abertura para que a parte persiga e reclame a coisa dada em garantia, em poder de quem quer que se encontre, para ela exercer o seu direito de execução, pois o valor do bem está afeto à satisfação do crédito. No direito de sequela, é muito comum vermos um bem imóvel que está hipotecado e sendo levado à asta pública para pagamento da dívida. Sobre o terceiro efeito, há o direito de execução, direito esse que dá amplitude ao credor hipotecário e pignoratício de executir a coisa hipotecada ou empenhada. Isso significa que ambos podem promover a venda da coisa em asta pública, por meio de processo de execução judicial. Importante nesse caso, pessoal, é que a dívida esteja vencida para ser possível questionar o direito de execução. E em relação ao último efeito, tem-se a indivisibilidade, que determina que o pagamento de uma ou mais prestações à dívida não implicam a exoneração da garantia, ainda que compreenda vários bens, salvo disposição expressa no título ou na quitação, como disciplina o artigo 1421 do Código Civil de 2002. Esse efeito da indivisibilidade arremata que a dívida deve ser paga na sua totalidade. Não há que ser paga metade, parte ou cota-parte da dívida para eximir-se da obrigação. Vamos abordar nesse instante cada espécie de direito real de garantia, no qual daremos atenção para suas características, requisitos e elementos de constituição. Dessa forma, inicialmente daremos atenção para o penhor e suas espécies. O penhor é um direito real de garantia que recai sobre bens móveis.
A sua instituição procede com a transferência da posse do bem do devedor ao credor, que passa a ser o depositário do bem. Há exceção com base nessa afirmação acima, haja vista que no penhor rural, industrial, mercantil e de veículos, a posse permanece sob o poder do devedor, que deve conservar o bem em garantia. O penhor pode ser convencional e legal. Além disso, o penhor pode ser classificado em penhor rural, penhor industrial e mercantil, penhor também de direitos e títulos de crédito, penhor de veículos e penhor legal. O penhor rural, de acordo com o artigo 1438 do Código Civil de 2002, é constituído mediante instrumento público ou particular, registrado no cartório de registro de imóveis da circunscrição em que estiverem situadas as coisas empenhadas, prometendo pagar em dinheiro a dívida que garante com penhor rural. O devedor poderá emitir em favor do credor cédula rural pignoratícia, na forma determinada em lei especial, no seu parágrafo único. O penhor rural tem como objeto bens móveis e imóveis por acessão física e intelectual. O penhor rural pode ser subdividido em penhor agrícola e penhor pecuário. Insta saber que o penhor agrícola possibilita a concessão de garantia sobre coisas futuras, sobre colheitas de lavouras em formação. E o penhor pecuário já é aquele que versa sobre animais que se criam para fornecer, abastecer a indústria pastoril, agrícola e de laticínios. Agora, sobre isso, bastante atenção. A lei só permite a venda de animais com consentimento por escrito do credor. A respeito de outra espécie de penhor, nos deparamos com penhor industrial e mercantil. O penhor industrial ou mercantil é aquele que se efetua mediante escritura pública ou particular registrado no cartório de imóveis do lugar onde estiverem situadas as coisas empenhadas. Esse tipo de penhor tem como objetos máquinas, aparelhos, materiais instalados ou em funcionamento com os objetos acessórios ou sem ele. Outra espécie de penhor é o de direitos e títulos de crédito. Esse tipo de penhor é suscetível de cessão sobre coisas móveis, que se constitui mediante instrumento particular ou público registrado no cartório de títulos e documentos. Preceitua o artigo 1458 do Código Civil que o penhor que recai sobre título de crédito constitui-se mediante instrumento público ou particular ou endosso pignoratício, com a tradição do título ao credor. Ademais, pessoal, temos também o penhor de veículos. Vamos entender como procede esse tipo de penhor? Vamos lá. O penhor de veículos constitui-se mediante instrumento público ou particular, registrado no cartório de títulos e documentos do domicílio do devedor e anotado no certificado de propriedade, admitindo-se a emissão de cédula de crédito por este, como dispõe o artigo 1462 do Código Civil. Esse penhor só pode ser convencionado pelo prazo máximo de 2 anos, podendo ser prorrogável por igual período com a averbação dessa prorrogação à margem do registro. Outro sim para esse penhor é que o credor é totalmente protegido, pois a ele cabe verificar o estado em que se encontra o veículo a ser empenhado, pois ao credor há segurança contra furto, avaria, perecimento e danos causados a terceiros. Fica a certeza também de que, havendo alienação, mudança do veículo empenhado sem prévia comunicação ao credor, importa no vencimento antecipado do crédito pignoratício. Agora, chegamos à descrição do penhor legal, que tem como objetivo garantir o resgate dos créditos dos credores contra terceiros ou devedor insolvente e inadimplente.
No caso do penhor legal, são vistos como credores pignoratícios os hospedeiros, o dono do prédio rústico ou urbano sobre os bens móveis que o rendeiro ou inquilino tiver guarnecendo o mesmo prédio pelos aluguéis ou rendas, dentre outros. Para finalizarmos a discussão sobre o penhor legal, resta saber que não havendo o pagamento, o credor pode ter acesso e domínio sobre os bens como forma de garantia. Dessa forma, veremos no slide um exemplo de penhor para fecharmos esse assunto. Vamos ver. É um exemplo de penhor, pessoal. O penhor de joias. É muito comum e normal vermos essa hipótese. Bom, através da discussão e do slide, vimos o penhor. Agora iremos tratar da hipoteca, cujo instituto é um direito real de garantia, como o penhor e a anticrese, que falaremos após a hipoteca. Bom, inicialmente, devemos saber que a hipoteca é um direito real de garantia que tem como objeto bens imóveis, navios, aviões, desde que pertencentes ao devedor ou a terceiros e que não foram entregues para o credor. Nesse caso, esses bens serão dados para o credor como forma de recebimento do crédito devido. Apresentarei agora uma imagem que representa um exemplo de hipoteca, ok? É uma hipoteca. A casa, por exemplo, a casa é dada como garantia, né, real de hipoteca. Bom, sobre as características da hipoteca, podemos afirmar que o objeto gravado deve ser de propriedade do devedor ou de terceiro. O devedor continua na posse do imóvel hipotecado e é indivisível, uma vez que a hipoteca grava o bem na sua totalidade, não acarretando exoneração correspondente da garantia, o pagamento parcial da dívida. Também tem caráter de acessório. Ele é solene, o negócio, quando for estipulado na forma convencional. Confere também os direitos de preferência e de sequela e se encontra fundamentos nos princípios da especialização e da publicidade. Relembrando então, amigos, a hipoteca tem como objeto bens imóveis, os acessórios dos imóveis juntamente com eles, o domínio direto sobre esse bem, o domínio útil, as estradas de ferro, os recursos naturais, os navios e as aeronaves. Atente-se para essa observação. A hipoteca dos navios e aeronaves é regida por lei especial, embora sejam bens móveis. Nesse caso, há exceção para estes, devido à conveniência econômica e por serem suscetíveis de identificação e individuação, tendo um registro peculiar. Importante vocês também compreenderem que só é possível haver a hipoteca de bens imóveis se eles se acharem passíveis de sofrerem alienação e estiverem no comércio. Na verdade, essa questão se deve ao fato de que, se forem onerados com cláusula de inalienabilidade, não podem ser hipotecados. Insta saber que a hipoteca atinge também as accessões, as construções, melhoramento do imóvel, os apartamentos em edifícios, em condomínio, independentemente do consentimento do condômino, conforme expressa, assim, o artigo 4º da Lei 4.591 de 1964. Em seguida, veremos no slide as espécies de hipoteca. São espécies de hipoteca: a hipoteca convencional, a hipoteca legal e a hipoteca judicial. Agora que vimos as espécies de hipoteca, não podemos deixar de salientar a relevância de cada uma dessas modalidades. A hipoteca convencional é aquela que se origina do contrato, porque advém de atos de manifestação de vontade, ou melhor, de acordo de vontade das partes envolvidas. Já a hipoteca legal é aquela que a própria lei já emana as hipóteses em que ela deve ocorrer. E, por fim, temos a hipoteca judicial, que é aquela que decorre de sentença judicial, assegurando, porventura, a execução.
Quero muita atenção de vocês agora para a observância do prazo da hipoteca. No caso da hipoteca convencional, a sua validade é de 20 anos, embora as partes possam estipular o prazo que lhes convir, bem como prorrogar esse prazo pelo mesmo período convencionado inicialmente. No que tange à hipoteca legal, o artigo 1498 do Código Civil disciplina que a mesma prolonga-se enquanto perdurar a situação jurídica que ela visa resguardar, mas especialização em completando 20 anos deve ser renovada. Encerrando o assunto sobre a hipoteca, vamos dar atenção para as modalidades de sua extinção. A hipoteca extingue-se pelo perecimento da coisa, pela resolução da propriedade, pela renúncia do credor, que deve ser expressa, pela remissão, pela arrematação ou adjudicação e pela extinção do objeto principal, o que, consequentemente, acarretará ao do objeto acessório. Pessoal, discutiremos o nosso último assunto nesse momento, que é a anticrese. De acordo com o artigo 1506 do Código Civil, a anticrese é o direito real em garantia, em que o devedor entrega imóvel ao credor, que recebe o direito de perceber os frutos e rendimentos desse imóvel como forma de compensação da dívida. Caso o débito já tenha sido liquidado, cabe ao credor anticrético restituir o imóvel ao devedor. Nesse sentido, extinta a dívida, acaba a anticrese. A extinção da anticrese pode se dar com a caducidade, que compreende o prazo de 15 anos da data de sua constituição. Decorrido esse prazo, o credor passará a ser credor quirografário. Ok, pessoal? Cursistas, concluímos o nosso conteúdo programático e desde já venho pedir a participação de todos vocês no nosso fórum de discussão e fórum Tira Dúvidas. Aproveitem a oportunidade para dirimir as dúvidas concernentes ao decorrer dos nossos encontros. Foi muito bom estar com vocês novamente. Desde já fica o meu agradecimento pela atenção de todos vocês. Um grande abraço e bons estudos a todos. Foi um prazer imenso estar com vocês. Abraços!